Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um sábado, mas infelizmente impossibilitados de nos reunirmos fisicamente no templo da nossa igreja local. Contudo, ainda estamos reunidos em oração, em espírito e em comunhão virtual. E nesse tempo, mesmo que a gente não possa se encontrar, eu sugiro que você compartilhe a devocional que será tratada aqui hoje com irmãos, com amigos e familiares, que converse sobre isso, que leia o texto que será citado aqui e que reflita bastante sobre o tema tratado. Apesar de nossas programações terem sido interrompidas, a nossa ideia é que a gente permaneça ligados à comunhão com Deus, ligados à comunhão uns com os outros por meio da palavra e que isso não se rompa nem por um segundo sequer. Então, até a segunda ordem, permaneceremos aqui todos os sábados com algum conteúdo para você. E por isso que eu vim também dar um aviso. No próximo sábado, nós teremos uma live tratando do assunto como usar o entretenimento nesse período de quarentena para a adoração a Deus e para a reflexão cristã. Então reserve o próximo sábado na sua agenda, às 20 horas, e esteja conosco para desfrutar desse assunto. Agora, que Deus abençoe você, ouça a palavra dele e reflita sobre isso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em época de coronavírus, eu não quero falar sobre coronavírus. Eu quero, na verdade, mudar o assunto, porque quando você entra nas redes sociais, só o que você ouve falar é Covid-19, coronavírus, pandemia, problema mundial. Não quero falar sobre isso agora. Eu quero trazer à memória agora um outro assunto que é muito importante para a minha vida, para a sua vida, e é um reflexo do que nós vivemos durante toda ela. E a pergunta que eu faço para você hoje é: qual é a sua identidade? Eu não sei se você já sabe qual é a sua. Eu não conheço a tua história, você não conhece a minha. Mas a verdade é que nós não podemos ser o que as pessoas querem que a gente seja. A gente não pode ser um boneco conduzido por A, B ou C, simplesmente porque a gente precisa agradar um, outro ou alguém. Eu quero contar para você uma história, 1 Samuel, capítulo 17, a famosa história entre Davi e Golias. Davi estava indo levar comida para os seus irmãos na guerra e o exército filisteu estava pronto para atacar o exército de Israel. Todo mundo estava morrendo de medo de quem? Golias. Porque ele era o soldado de frente que ia combater contra o guerreiro de Israel. E ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Quando Davi chega lá, ele se prontifica, se disponibilizando para enfrentar Golias. Quando Saul, o rei Saul, vê que um garotinho está querendo lutar contra Golias, o que ele faz? Ele pega a sua armadura pessoal e coloca no Davi. No pequeno Davi, que era um pastor de ovelhas. Agora imagina a situação, o cara bem pequenininho vestindo uma armadura de um homem adulto. Ele realmente não estava sendo quem de fato ele era. Mas naquele momento, Saul queria que ele fosse um soldado que usasse a sua armadura. Qual armadura você tem usado? Você tem usado a armadura que cabe em você? Ou você tem se deixado usar a armadura que os outros querem que você use? Às vezes a vida passa, nós vivemos uma vida inteira sendo aquilo que nós não fomos chamados para ser. Você não pode vestir a armadura que os outros querem que você vista. Às vezes você quer estudar medicina, alguém quer que você faça educação física. Às vezes você quer ser um advogado, enquanto as pessoas querem que você faça qualquer outro curso. Às vezes você tem inclinação para humanas e a sua família lhe empurra para a área de exatas. Você sabe quem você quer ser? Você não pode vestir uma armadura que não é sua. Quando Davi vestiu aquela armadura, ele ficou todo errado. E aí ele tirou, porque é óbvio, ele não conseguiria dar nem um passo na frente de Golias. Quando ele tirou a armadura, ele realmente se tornou, de fato, quem ele era. Quem você é? A gente não pode ser o que os outros querem que a gente seja.
Isso é uma verdade. Só que uma outra verdade também é que a gente não pode ser o que a gente quer ser. Epa, peraí, você está querendo me deixar maluco, Edilson? Você não pode ser o que você quer ser. Eu não posso ser o que eu quero ser. Você está maluco? O que você está querendo falar, Edilson, com isso? Golias, ele estava na frente da batalha. Ele sabia o que ele queria e ele sabia quem ele era. Ele queria destruir Israel e ele queria assassinar um dos soldados da guerra para tomar posse do exército de Israel. Isso é uma outra realidade que nós não podemos viver. Eu não posso ser quem eu quero ser, porque a partir do momento que eu desejo ser alguém com as minhas próprias convicções numa perspectiva humana, eu vou estar provavelmente sendo tensionado a pecar. Sabe por quê? Porque a nossa natureza, ela é influenciada pelo pecado. E se nós buscarmos ser quem nós queremos ser, simplesmente porque ser é o bastante, provavelmente a gente vai ser tendencioso a cair na ruína. A gente não pode. O que você está querendo dizer então com isso, Edilson? Você não pode ser o que os outros querem que você seja, você não pode ser quem você quer ser, então o que você quer da gente? A verdade é que a gente precisa ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E agora? Foi justamente o que aconteceu com Davi. Na hora que ele tira aquela armadura, ele vai para a frente de batalha, aquele garotinho enfrentar Golias. E o que ele tem na mão? Ele tem na mão algumas pedras, ele tem na sua mão a sua baleadeira, digamos assim, e aí ele vai diante de Golias e aquele gigante olha para aquele garoto e fala: garoto, você pensa que eu sou algum cachorro para vir comigo apenas com pedras? Eu vou destruir você. Eu vou colocar seus ossos hoje diante dos cães. Sabe qual é a resposta de Davi? Ele fala: você está vindo na minha direção com espada e com lança. É isso que você quer ser, Golias. Mas eu vou diante de você em nome do Senhor dos Exércitos. E aí a gente sabe o final da história. Davi vai diante de Golias com aquelas pedrinhas, ele tira o seu estilingue, atira a pedra e derrota aquele gigante. Porque naquele momento ele não estava querendo ser quem ele era, um pastor de ovelhas. Ele estava querendo ser aquilo que Deus queria que ele fosse naquele momento. E naquele momento Deus usou ele poderosamente para vencer aquela guerra, vencer aquela batalha. E no decorrer da história a gente sabe o que acontece. Davi, ele era um pastor de ovelhas cuidadoso, ele também era um poeta erudito, ele era um músico sensível e ele se tornou um soldado de guerra valente, até que um dia se tornou rei de Israel. Nós iremos descobrir quem de fato nós devemos ser a partir do momento que nós buscarmos ser alguém em Deus. Eu não posso ser aquilo que os outros querem que a gente seja, eu não posso ser aquilo que eu quero ser, mas eu preciso buscar ser aquilo que Deus quer que eu seja. Você já buscou a Deus e já perguntou a Ele o que Ele quer para a sua vida? Quais são os propósitos dele para a sua vida, para a sua história, para o seu futuro? Eu sou Edilson, missionário, pregador do Evangelho, e foi para isso que Deus me chamou. Essa é a minha vocação. Valeu.